E aí, meus bidos sem medo? Pô, galera, chegou aí o segundo volume da saga escrita por Chip Zdarsky do Demolidor, envolvendo o Demolidor. Da última vez que eu comentei, vocês viram que eu fiquei muito empolgado, porque era uma história do Demolidor que desenvolvia muito bem, que tinha mais um arco de crise de fé para o personagem e finalizava com o Homem-Aranha dando uma bronca no Demolidor que, meu Deus, é uma das cenas mais marcantes desse ano pra mim nos quadrinhos. Então eu fiquei com muita expectativa para o segundo volume. E aí eu estou agora para comentar aqui com vocês sobre Demolidor, Paz de Deus. O que seria a vida sem escolhas e ações? Sem alguma coisa para superarmos? Fomos feitos para questionar Deus. Isso é, parte da jornada é o que estou fazendo agora, mas acho que Deus não é uma questão de lógica, pelo menos não qualquer tipo de lógica que a gente entenda. Por isso que é fé. Chip Zdarsky, eu te idolatro. O cara manda muito bem, gente, porque é o seguinte, eu tô acostumado a ler histórias do Demolidor com o Demolidor atuando, sabe, com muita ação, com crise de fé, mas ainda assim sempre vestido de uniforme. E esse quadrinho não tem nenhum momento com o Demolidor, o Matt Murdock, vestido de Demolidor. Ele realmente desistiu do uniforme e a história segue diante disso, né, porque ele desiste diante dos acontecimentos da primeira edição, porque se você está vendo este vídeo, você leu a primeira edição, eu espero que sim. E na primeira edição, ele matou uma pessoa, então ele se culpa por isso e dá uma crise de fé. O que eu cheguei a ver comentários da galera falando que isso não é algo inovador. Tá, beleza, o Demolidor tem sim muitas crises de fé nos quadrinhos, nas histórias dele, até nas melhores histórias tem uma crise de fé. Porém, dessa vez ele matou alguém, gente. Pra uma pessoa religiosa, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Então, o Chip Zdarsky trazer isso para o Demolidor é uma coisa totalmente inovadora e diferente e muito legal para se discutir. E eu gosto mais ainda porque eu sou cristão. E aí eu me simpatizo ainda mais pelo Matt Murdock, que é um católico. E ele tem as crenças dele que eu simpatizo tanto, e às vezes eu tenho certos pensamentos, dúvidas, que são as mesmas do Matt Murdock. E aí ele discute isso durante o quadrinho dele, durante todos os outros quadrinhos dele. E isso é sempre algo que chama muita atenção, é sempre algo que eu acabo emergindo ainda mais na história. Tem um momento que ele conversa, jogando xadrez, com o Reed Richards, que é o cara da ciência. E eles discutem um pouco sobre religião, e é definitivamente um dos melhores momentos deste quadrinho. É muito legal o papo dos dois, a discussão. São momentos assim que chamam a atenção. Mas enfim, o Matt Murdock, ele decide não ser mais o Demolidor, e ele vai agindo, ele vai vivendo normalmente, até que ele acaba esbarrando com uma pessoa que leva ele a encontrar a família Libris, onde traz, na minha opinião, o momento mais angustiante e marcante desse quadrinho, porque o Demolidor é uma pessoa super... ele era um advogado, entende? E agora ele tá ali diante de uma família inteira de mafiosos. Cara, a conversa, os diálogos, a cada página que você lê e as coisas vão ficando mais tensas, o Demolidor ouvindo os batimentos e os mafiosos ficando bravos com a presença do Matt Murdock, que já foi o presidente, sabe? Então é simplesmente sensacional a aura que o Chip Zdarsky consegue trazer para um momento que não tem luta, é um momento só de conversa, de diálogo, e é sensacional. A história segue a partir disso, né, do Demolidor também, após esses fatos, e ainda assim com dúvida no coração dele, né, tanto que ele fala com o Reed Richards, e ele vai na igreja conversar sobre isso, e aos poucos ele começa a perceber o que ele tem que fazer, sabe? Não ser o mesmo cara, mas ainda assim perceber que cada pessoa tem um tipo de fé, tem um tipo de crença, e que nem tudo é preto no branco, entende? E aí ele volta a agir um pouco assim como Demolidor, mas não agindo ainda como Demolidor. E tem um momento muito legal também, que é o fato de que, como ele não é mais o Demolidor, ele fica ouvindo a cidade inteira e ligando pra polícia, avisando de cada caso e até mesmo antecipando os casos. E é sensacional, porque é literalmente um jeito de ajudar, só que sem ser um combatente do crime, né? E isso é muito legal, porque traz relação com o detetive North, que é um detetive que lutou contra o Demolidor na primeira edição, que caçou o Demolidor, e agora ele tá percebendo que as coisas não são tão preto no branco, né? Que os vigilantes não são vilões
e que não dá pra você acabar com pessoas como o Rei do Crime só com a lei. Então, é muito legal, porque vai criando essa relação entre os dois, mesmo que você esteja acompanhando a história dos dois separadamente, né? Eles não estão em conjunto toda hora. Mas ainda assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais serve para os elogios em relação a essa série do Chip Zdarsky, né? Que foi indicada ao Eisner e os caramba. Por quê? Porque você tem a história do Demolidor ali, que comete um dos piores atos do ser humano e começa a se rebaixar sobre si mesmo, e você tem o Detetive North, que se muda para acabar com os Vigilantes, Demolidor, Homem-Aranha, e começa a perceber que eles não são exatamente vilões e que talvez a maneira como eles ajam é exatamente a correta. Mas isso parece muito clichê, parece muito básico, sim, mas é criado de uma forma muito legal. Não é assim tão do nada. O cara percebe isso porque ele é um cara correto. E ele vai percebendo que os amigos, os colegas da polícia não são tão corretos quanto ele. Então, cara, traz uma aura assim que é muito legal, é muito marcante. Eu simplesmente adorei muito, devorei a edição, e no final dela aparece um determinado personagem que a gente já não via faz tempo, importante nas histórias do Demolidor, e que deixa mais ainda animador assim para o que vai vir a seguir, porque essa é a maior curiosidade, o que o Chip Zdarsky está fazendo com o Demolidor e qual vai ser o fim de tudo isso, deste arco que já está sendo almejado como um novo clássico do Demolidor. Ah, como eu amo, cara. O Demolidor, ele literalmente tem os melhores escritores na fase dele, assim, como um herói de quadrinhos da Marvel. Então, não é pra qualquer um, e é muito legal ver isso, novamente, uma nova história, e que realmente está marcando agora. Que demais! Principalmente com desenhos muito bons, né? Tem 5 edições, né? Que é a Paz de Deus, 1 até a 5. E aí, as primeiras 4 são desenhadas pelo Lalit Kumar Sharma, que manda muito bem com os desenhos. Ele traz um desenho que remete muito aos desenhos do primeiro volume, porque mudou o desenhista. Eu não sei porque eles ficam mudando de desenhista a todo momento. Podia continuar só com o do primeiro volume, que estava sensacional. Mas ele continua de uma forma muito boa, principalmente para as cenas ali de diálogo, de conversa, como ele trabalha os rostos, as feições dos personagens, é muito bonito e lembra o primeiro volume, então continua muito bem. Porém, quando chega na última edição, muda para o desenhista George Fornes, que eu sinceramente não gostei muito. Ele traz um desenho muito, sei lá, rústico, desenho animado, por assim dizer, um tipo de arte que não é muito a minha cara, mas eu gosto como ele trabalha as cores, por assim dizer, as cores, como ele trabalha o verde, o vermelho, né, para o Demolidor principalmente, o sentido de radar do Demolidor e as cenas de ação, de luta que acontece mais para a última edição, e principalmente quando ele traz ali um momento de clímax, né, entre o encontro com o Matt Murdock e o Detetive North. Enfim, fechando aqui com o comentário do Comic Book, esta versão do Demolidor fica cada vez mais complexa e todos os sinais indicam que Zdarsky e Cia estão criando um clássico. Cara, é exatamente isso, é uma leitura muito boa. Eu acho que você pode até achar um pouquinho cansativo, porque não vai ter cenas de ação com o Demolidor, mas ainda assim é tudo necessário e importante para o que Zdarsky está criando, está trabalhando com o personagem, e torna ainda mais animador para os próximos 2 volumes que virão, que eu sei que são escritos pelo Zdarsky e que estão fazendo sucesso lá fora. Se você já leu esse quadrinho, comente aí o que você achou dele, o que você está achando de toda essa saga escrita pelo Zdarsky e quais são as suas expectativas do que pode acontecer no futuro com o personagem também sendo escrito pelo Zdarsky. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!